Olá, minha gente. Conforme fazemos dominicalmente, novamente aqui com vocês para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da escola dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional, Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Nossa sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueiras, município de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Ainda nossas filiais, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda, o coração de aço do Brasil. E o nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda, município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares, Porto Real. Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, em frente à Praça da Estação, Rua Governador Valadares, número 356, em frente à principal praça do município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Uma novidade para vocês. Estamos apresentando o nosso mais novo lançamento. Nosso jornal Missão Europa em Ação. É mais um meio de comunicação de massa para divulgarmos o quanto Deus tem feito pelo nosso ministério, pelo mundo afora. E domingo passado nós demos início aos estudos das nossas lições do quarto trimestre deste ano que se finda. E o nosso manual de estudo, Ebenezer Dominical. Esta revista é mais uma publicação do nosso ministério. E a temática que estaremos tratando neste trimestre fala de fundamentos da unidade cristã. E através de nossos estudos nós veremos que não existe unidade cristã fora da verdade que é Cristo Jesus. Neste domingo estaremos estudando a lição número 2, 9 de outubro de 2022. E a nossa temática diz assim: os perigos que rondam a unidade cristã. O nosso texto áureo encontra-se na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Paulo assim escreveu: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E a nossa verdade aplicada assim diz: a igreja de Filipos tinha muitas qualidades, de tal modo que o apóstolo Paulo considerou-a sua alegria e coroa. Todavia, ela ainda vivia extremamente sob fortes ameaças por situações que faziam estremecer a unidade cristã.
Havia o estado do que ameaçava a unidade da igreja e a comunhão entre os irmãos encontrava-se fragilizada. Evidenciamos como objetivos desta lição os seguintes: explicar o perigo da falta de unidade, compreender a importância da unidade e fazer conhecer a vontade de Deus. Os nossos textos de referência encontram-se também na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 18 a 21. Paulo escreveu assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. E a introdução diz assim: o vocábulo feminino grego eritheia tem o sentido de egoísmo, disputa e ambição egoístas. São círculos viciosos elaborados para a mantença do orgulho próprio. Há pessoas que se acham mais importantes do que as outras. E seu estado narcisista acaba criando grupos antagônicos entre si, o que resulta em partidarismo como fruto do sentimento de egoísmo. O apóstolo Paulo fez alusões aos comportamentos mesquinhos de alguns líderes da igreja que, incitados pelo sentimento de inveja, anunciavam o evangelho com a mera intenção de despertar ciúmes em Paulo. Talvez achando que a obra desenvolvida pelo apóstolo dos gentios fosse uma espécie de disputa em que se concedesse o título de campeão ao vencedor, que tudo fazia em busca de prestígio. Foi preciso que Paulo chamasse a atenção dos crentes e apontá-los os sérios riscos que os ameaçavam, afetando diretamente a unidade da igreja em Filipos. E o título do tópico número 1 diz assim: o perigo da ausência da unidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. A igreja em Filipos corria sérios riscos por falta de unidade espiritual entre os seus membros.
Trabalhar sem unidade representa um grande perigo para o bom andamento de qualquer projeto, pois a debilidade, pela falta de equilíbrio entre os crentes, não permite o progresso da obra. Com isso, ela não avança e cada um rema o barco em direção contrária, já que os interesses pessoais sobrepõem-se à glória que deve ser dispensada a Cristo. Era exatamente isso que estava ocorrendo na igreja de Filipos. Todos desenvolviam ações de forma desorganizada. É verdade que eles estavam trabalhando em prol do Evangelho, mas não falavam a mesma linguagem por falta de unidade. Subitem 1.1. A temática é a seguinte: o perigo dos interesses escusos. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Ainda a epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Nada mais é tão perigoso para a unidade cristã do que os líderes eclesiásticos que correm atrás dos seus próprios interesses. O apóstolo Paulo teve o cuidado de discipular o jovem Timóteo e enviá-lo para cuidar das ovelhas da igreja em Filipos. Apresentou um excelente depoimento a favor de Timóteo aos filipenses. Mas, ao mesmo tempo, alertou-os acerca de alguns que se diziam líderes e que, na verdade, tinham interesses escusos e apenas buscavam vantagens próprias. Eram lobos travestidos de ovelhas, homens amantes de si mesmos e que adoravam os holofotes. Por causa de seus desejos descomedidos de obter bens materiais, eles não visavam a glória de Deus nem a unidade da igreja, mas a perpetuação da própria memória e a preservação de seus próprios nomes. O título do subitem 1.2 diz assim: o perigo dos maus obreiros. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. A igreja de Filipos sofria diuturnamente com o perigo de conviver com os falsos mestres que, sorrateiramente, introduziam-se entre a membresia da igreja. Os mestres enganadores, os maus obreiros e a heterodoxia sempre representaram o indício de um acontecimento desfavorável à igreja. Os lobos maus estarão sempre à espreita, na ânsia de encontrarem alguma brecha para se infiltrarem no meio das ovelhas. Porque eu sei isto que, depois da minha partida,
Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. O apóstolo dos gentios colocou os irmãos da igreja de Filipos em alerta. Esclareceu que os religiosos judaizantes faziam de tudo para desabonar o seu ministério. Os maus obreiros diziam que os não-judeus deveriam ser circuncidados a fim de que pudessem alcançar a salvação. Era uma maneira velada de negarem a eficácia da fé em Cristo como o único e suficiente Salvador. Por causa da religiosidade exacerbada, eles acresciam ritos judaizantes como fatores primordiais para serem salvos. E no subitem 1.3, falaremos sobre o perigo da mundanidade. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 17 e 19. Os irmãos da igreja de Filipos padeciam pela falta de unidade espiritual, pois viviam constantemente sob fortes ameaças por influência negativa de homens mundanos que levavam uma vida dissoluta e abominável. Paulo derramou lágrimas por causa dos inimigos da cruz de Cristo. Eram pessoas que valorizavam apenas o mundo material. Estavam acostumadas a se entregarem à acomilança e a ingerirem demasiada bebida alcoólica. Por causa da imoralidade, eram pessoas liberais, pois nada parecia ser pecado. Item 2.0: o perigo do enfrentamento. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ainda Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Evódia era uma mulher temente a Deus. Igualmente era Sintique. Paulo falou da profunda falta de entendimento entre duas ou mais pessoas. E isso era uma das causas que traziam a ausência de unidade entre os crentes de Filipos
tornando-os em inimigos conflituosos dentro da igreja. Paulo tratou da questão do enfrentamento entre lideranças da própria igreja. Havia uma confrontação verbal entre eles. E cada um reivindicava a atenção de todos e os espaços possíveis para poderem exercer sua autoridade diante da igreja. Acredita-se que, quando a família de Evódia tomava as rédeas da situação, a família de Sintique não tinha nenhuma participação nos trabalhos da igreja e vice-versa. E no subitem 2.1, a lição fala do perigo da vaidade. A vaidade humana é um perigo que ronda a unidade cristã. Trata-se de um sentimento de imodéstia quando a pessoa convence-se dos seus próprios méritos, nem sempre fundamentados na realidade. Vangloriar-se é exibir suas qualidades ou talentos na ânsia de buscar exaltação para si própria. A palavra grega kenodoxia tem o significado de arrogância e pode ser traduzida como vanglória. E pode ser traduzida assim. Tal verbete caracteriza uma pessoa que tenha sentimento de orgulho. Como busca atrair toda a atenção para si mesma, corre o risco de querer ocupar o espaço que deve ser privativo somente a Deus. Essa tendência de firmar um comportamento de autoassertividade para induzir a pessoa a menosprezar o seu próximo, conforme advertiu o apóstolo Paulo. Ele disse assim: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 26. A vaidade destrói a unidade cristã. O apóstolo Paulo mexeu na ferida dos irmãos da igreja de Filipos. Seus membros causavam grandes desavenças por causa de suas atitudes de extrema vanglória. Eram pessoas que se envaideciam e buscavam reconhecimento entre a comunidade cristã, não por motivos justos, mas por mera ambição pessoal. Criavam partidarismos na igreja com base em seus prestígios pessoais e desprezavam as demais pessoas. E no tópico 2.2 trataremos do perigo da divisão. Ainda Paulo, dizendo: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos
e em todos vós. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 a 6. O apóstolo dos gentios apelou para que todos lutassem pela unidade cristã, já que a unidade divina deve servir de modelo para a unidade cristã. Unidade cristã fala de harmonia entre os irmãos, mas não necessariamente de unanimidade, que é a qualidade de ser unânime em tudo. O apóstolo Paulo orientou a igreja de Filipos para que aprendesse a viver em perfeita unidade, mesmo com as diferenças individuais e na multiplicidade de dons e vocações. Reconhecer e respeitar as diversidades leva-nos à excelência da unidade espiritual. As formas diferenciadas de habilidades e dons apenas devem cooperar para a eficácia da obra do Senhor. Quando a unidade espiritual, essas coisas vêm para somar e nunca para fracionar. Subitem 2.3. A unidade do corpo. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Paulo escrevendo em sua carta, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 29 e 30. A unidade espiritual provém da ação do Espírito Santo. Todavia, não se pode obtê-la sem a participação humana. O apóstolo Paulo descreveu muito bem como vir a ter unidade cristã. Unidade do corpo. Disse ele, há um só corpo. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. O corpo faz referência à Igreja de Cristo, que funciona como um organismo vivo e indivisível. O corpo é uma figura metafórica que expressa o relacionamento cristão no contexto da igreja local. Os salvos em Cristo compõem os membros desse corpo místico. Todos fazemos parte desse corpo, independentemente dos rótulos das mais variadas denominações, exceto as igrejas que pregam heresias, pois a cabeça espiritual da igreja é o próprio Cristo. Tópico número 3. A unidade horizontal. A igreja é o corpo místico de Cristo e, como tal, deve formar uma unidade espiritual indivisível. Ou seja, fazem parte da constituição desse corpo todos os que foram gerados pelo Espírito Santo através da lavagem da palavra e, por esse processo, foram unidos em Cristo, a videira verdadeira.
O que é preciso ficar claro é que essa unidade ocorre no sentido horizontal, onde todos, sem exceção, unem-se num só corpo. Judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres. Quando estamos ramificados em Cristo, significa que estamos unidos espiritualmente com Jesus. É por esse motivo que Satanás lança mão de uma de suas poderosas armas e a mais empregada contra a igreja, ou seja, a divisão e a falta de unidade entre os crentes. Subitem 3.1. Membros são, corpos são. É comum aproximarmos-nos das pessoas que nos são simpáticas, com quem coparticipamos das mesmas ideias e gostos. Sempre queremos estar próximos daquelas que nos atraem. Ao contrário, distanciamo-nos das pessoas que se opõem aos nossos gostos e desejos. Supervalorizamos a nós mesmos e depreciamos os outros. Quando não temos a visão de que apenas fazemos parte de um corpo, a falta de unidade irá gerar fragmentação e não perfeita a harmonia entre um todo. Um corpo saudável constitui-se de muitos membros e órgãos que se interrelacionam em perfeito equilíbrio. Cada membro do corpo de Cristo desempenha o seu papel para a função para a qual recebeu uma chamada. Com isso, contribui para a edificação do corpo de Cristo. Quando algum membro do corpo fica doente, todo o organismo sofrerá uma má disposição. As ações e desempenhos individualizados irão refletir diretamente no coletivo. Membros e órgãos sãos significam um corpo são. E no subitem 3.2, a temática fala sobre a discórdia que corrói o corpo são. Nada pode ser tão devastador para a igreja, que representa o corpo de Cristo, do que a discórdia entre os irmãos na fé. A falta de unidade é a causa direta de todos os males que levam o homem a pecar. Por ela opera o orgulho, o egoísmo, a ira, a amargura, a inveja, a cobiça e tantos outros tipos de pecados que levam o ser humano à ruína e ao distanciamento de Deus. É preciso estar sempre alerta, pois o adversário de nossas almas aproveita todas as brechas ocasionadas pela falta de unidade para promover e disseminar cada vez mais a falta de união entre os membros
do corpo de Cristo. Meus amados, isto é muito sério. E que conclusão podemos tirar? A unidade cristã é um projeto que foi traçado por Deus, a fim de que os seus filhos vivam em paz e perfeita comunhão como membros do seu corpo. A unidade cristã servirá de paradigma para os que não estão ligados na videira verdadeira. O salmista escreveu: "Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Salmos 133, verso 1. O segredo para manter a unidade nos relacionamentos interpessoais é sempre considerar os outros superiores a si mesmos, conforme expressou o apóstolo Paulo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Quando aplicamos a unidade em nossos relacionamentos, opera a harmonia e os conflitos desaparecem. Os perigos que rondam a unidade cristã requerem um tratamento doloroso, mas é a maneira de se buscar a cura, mediante a aplicação da palavra de Deus. A unidade da igreja deve servir de glorificação ao nome do Senhor, para que o mundo possa contemplar e se converter a Deus. E na próxima semana, voltaremos ao assunto. Dia 16 de outubro, falaremos sobre os alicerces da unidade cristã. Estas são as nossas lições bíblicas deste trimestre. Fundamentos da unidade cristã. Venha participar conosco das nossas escolas bíblicas dominicais, todos os domingos, a partir das 9 horas, em nossos endereços já citados aqui. Compareçam e vocês serão bem-vindos e certamente edificados pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. E temos esta certeza: não volta vazia. Até lá, e que Deus a todos abençoe em nome de Jesus.